Pode ser, amados, tudo bem? Ó, tô com uma mensagem aqui para os nossos corações hoje, para uma reflexão, onde a gente possa se alimentar da palavra de Deus. Bom é estar na casa do Senhor o tempo todo, né? Aí eu estava lendo a história aqui, rapaz, e essa história foi muito forte. E falou muito forte ao meu coração. Segundo Samuel, a partir do capítulo 14, a gente já começa a deparar com a história de Davi, Absalão, né? O que aconteceu, que ele mata o irmão dele, que ele vai para... e começa a se evadir da presença do rei. Volta depois de toda uma questão que foi criada por Joabe. Enfim, de forma que, chegando ele então, seu pai lhe dá um certo perdão, e aí começa a mensagem. Esse dia eu estava ouvindo e observando a conjuntura de uma infelicidade que aconteceu na vida de Davi, que foi não punir Absalão quando devia. Esse então se fortalece, você vai ver isso em 2 Samuel 14, você vai ver que todas as artimanhas que Absalão já começa a fazer contra o seu pai, eles colocam na porta do palácio. E, por exemplo, 2 Samuel 15 enviou a Absalão esse dia por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvires o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. Quer dizer, ele começa toda uma conspiração para assumir o trono de Israel, e ele usa uma estratégia que é o cerne desta meditação desta tarde: a síndrome de Absalão. Absalão, ele começa a furtar o coração do povo. As pessoas vinham ao rei, ele então ficava ali na porta da entrada da cidade e dizia: ah, mas se eu fosse rei, eu faria assim contigo. Ah, mas se eu fosse o rei... Aí eu, pensando nisso, eu comecei a lembrar, meu Deus, como isso tem acontecido no nosso meio evangélico, nas empresas, nas corporações, na vida empresarial. Pessoas que tentam crescer ou assumir um posto, destruindo o outro líder, o gerente, o pastor, sei lá, usando desse artifício de Absalão, de se colocar como a solução do problema diante dos fatos. Querido, medite nisso. Quando houver que punir alguém, faça. A omissão de Davi custou caro. Ele matou o irmão dele, tinha que ser punido severamente, tinha que severamente ser punido, porque ele cometeu um crime contra o seu próprio irmão, mas deixou isso acontecer. Aquela ovelha que precisa passar pela disciplina, tem que passar, senão isso dá margem que você é uma pessoa sem autoridade. Imagine. Então a artimanha dele foi furtar o coração, dizer: ah, mas se fosse eu, ah, mas se eu fosse o líder, ah, se eu fosse o pastor, ah, se eu fosse o gerente, ah, se eu fosse o diretor dessa, ah, se eu fosse o encarregado dessa repartição, ah, se eu fosse o líder de tal departamento, seja de igreja ou empresarial. Isso é uma síndrome maligna. Geralmente essas pessoas que querem tomar não são capazes, querem conquistar com esse artifício maligno que é a síndrome de Absalão. Medite nisso hoje. Tenha cuidado com os Absalões e Absalãs desta vida. Muito grave, muito sério, e nós precisamos ser radicais com esse assunto. Deus abençoe. Meditação da tarde de hoje. Fica com Deus. O Senhor te abençoe e te guarde.